Gente querida do Terror Nadna, sou Romário Filho e acredito que é conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje vamos conversar sobre o quê? Senhor Romário, é um prazer estar aqui, podendo tornar público uma experiência que eu vivi em 2002. Ano que eu estava no ápice dos meus 22 anos. Aqui eu vou me chamar de Gabriel, nome fictício, não se preocupe. E quem sou eu? Bom, eu sou um jovem de uma cidade muito pequena do interior, não vou dizer nem estado, nem nome de cidade, para não correr o risco de qualquer tipo de identificação. Mas na minha cidade, quando a gente chegava a uma determinada idade, tinha duas opções. Ou ir trabalhar numa fábrica, que o trabalho não era, digamos assim, dos mais saudáveis, que o salário, embora bom, ele não dava garantias que você teria saúde para gastá-lo depois de um determinado período encarando aquele desafio profissional. E a outra alternativa foi abraçada pela minha família, a agricultura. Eu confesso, seu Romário, eu tentei ajudar meu pai no sítio. Mas nunca fui preguiçoso, nunca fui de fugir do trabalho, mas eu não me enxergava dedicando a minha vida ao trabalho do campo. Eu tinha que procurar outra opção. E o meu pai, embora um matuto, ele tinha aquela inteligência que recebera da vida. E ele sabia que eu estava infeliz e não queria me ver daquela forma. Bom, era muito fácil, na verdade, perceber que eu não estava assim na vida dos sonhos que eu tive para mim. Bastava me comparar com o irmão mais novo, que era o Juarez, e o Juarez era empolgado pelo sítio. Ele acordava de manhã cantando, ia trabalhar assobiando, voltava feliz. Enfim, o Juarez nasceu para aquele tipo de lida, eu não. Foi quando um dia o meu pai saiu e foi para a vila, para a cidadezinha que era próxima do nosso sítio. De tempos em tempos ele ia para fazer as compras do mês. E ao voltar, ele era só sorrisos. Na hora do jantar, ele reuniu a família e deu a notícia que uma empresa muito conhecida, estava se instalando numa cidade que ficava a mais ou menos 300 quilômetros de onde nós morávamos. E os empregos se multiplicavam. Eles estavam recrutando todo tipo de mão de obra. E que ele, meu pai, estava me liberando para ir buscar o meu futuro num local que eu pudesse trabalhar feliz. Porque ele dizia, o homem que trabalha no que gosta, não trabalha, se diverte. Agora, o homem que trabalha num local que não sente como ser aquele que ele desejou para a sua vida, conhece o inferno na terra. Meu pai sempre lutou muito e o seu objetivo era ver os filhos felizes e unidos. Então ele deixou claro que a decisão que havia tomado de me deixar partir, ela vinha com algumas consequências. Juarez continuaria na lida do sítio. Juarez tocaria os negócios da família. E não seria justo para ninguém que eu tivesse participação numa herança que porventura surgisse. Então eu estava partindo ciente que abria a mão da minha parte no sítio. Imposição essa que eu concordei de imediato por achar justa. E não demorou muito, lá estava eu embarcando para o meu futuro. Uma rodoviária acanhada, a minha mãe chorando, o meu irmão desejando muita sorte, deixando claro que não interessava o que legalmente poderiam dizer de quem era o sítio, que aquele lugar era minha casa e se eu quisesse voltar e trabalhar, nós seríamos sócios. E o meu pai orgulhoso, preocupado e visivelmente triste. Ele não era de muita conversa. Ele só me abraçou com força e disse,
filho, tu não está saindo da tua casa. Tu está indo conhecer o mundo, mas o teu destino de retorno é aqui. Qualquer passo lá fora que não seja aquele que você esperava, as portas sempre estarão abertas para você. Aí foi quando ele me deu uma certa quantia em dinheiro que não estava nos planos da divisão. Eu disse: o que é isso, pai? Nós combinamos que seria tudo do Juarez. Ele disse: tudo o sítio. E não as economias que eu fiz pensando em ajudar aos meus filhos caso eles precisassem. E o caso está acontecendo agora. Então o que ele me deu foi um talão de cheque, foi um cartão, o número de uma conta, dizendo que ele tinha aberto uma conta no meu nome e que tinha uma boa quantia em dinheiro, e se eu precisasse, era só entrar em contato que ele depositaria mais. Cara, eu estava partindo porque eu precisava ir, mas a vontade era de ficar. Você já se viu nessa situação? Aquela coisa dos dois queros? Era assim que eu me encontrava. Mas eu acho que cada um tem uma trilha a seguir. E a minha era aquela. Onde iria dar? Não tinha a menor ideia. Talvez léguas à frente eu viesse me arrepender. Talvez eu me arrebentasse no caminho. Mas eu sabia que eu deveria tentar. Se você chegou até aqui, muito obrigado mesmo por prestigiar o Terror Nardina. E agora eu peço licença para tomar um minutinho do seu tempo para falar algo que eu sei que é chato, repetitivo, mas é muito importante para nós. Se você gosta do canal, se você se identifica com o conteúdo, se você se considera um Nardina, também é uma pessoa cheia de dúvidas, cheia de curiosidades com relação ao sobrenatural, ao universo que nos cerca, mas não quer se cair na vala comum do repetir perguntas, e acredita como nós que a melhor forma de aprender é interagir, pegando lições de experiências vividas por gente igual a gente. Se você é um Nardina e ainda não se inscreveu, poxa, inscreva-se. Inscreva-se, deixe o seu like, comente, mesmo que seja para dar um oi. Agindo dessa forma, você irá registrar a sua presença e mandar um recado para o YouTube. O canal é bom, o canal atrai interesse. Dá essa força para nós, porque nós ainda temos que alcançar as metas impostas pela plataforma Canais Recém-Criados, que são 1000 inscritos e 4 horas de visualizações ano. Só assim nós seremos monetizados, entraremos na primeira divisão do canal e os algoritmos que hoje nos sufocam irão nos dar um pouco de ar para a gente continuar caminhando. Se achar que é interessante receber nossos vídeos, clique no sino de notificações. E também, se achar que a gente merece, envia-nos um Pix, qualquer valor, para você, centavos. Mas para nós é o combustível que move a engrenagem. E concluindo, agradecer a você que confia no canal e envia sua experiência via e-mail. Valeu mesmo. Você é o nosso oxigênio. Recado dado, voltemos ao relato. Cheguei na cidade com uma estrutura bem além do que muitos que vinham dos mais diversos lugares em busca do trabalho possuíam. Meu pai tinha conhecidos, tinha amigos, e ele alugou um quarto para mim. Quarto esse que ficava num bairro não assim central da cidade, mas um bom bairro, longe de confusão, longe daquelas regiões periféricas, digamos, frequentadas por menininhos que não fazem nada e menininhas que fazem tudo. Ele me deu a base. Quando eu cheguei no endereço, fui muito bem recebido por uma senhora que falou que conhecia demais o meu pai, que meu pai tinha sido colega de exército do marido dela, que o marido dela até falecer falou muito bem do meu pai e disse: filho do Crescêncio, só pode ser coisa boa. Então, você é bem-vindo na minha casa, aqui está o seu quarto, um quartinho, a coisa mais linda do mundo, ajeitadinho, simplesinho. Mas tinha uma cama, um armário, uma geladeirinha pequena,
Um fogãozinho do lado da geladeira tinha uma mesinha com um fogãozinho de 2 bocas, um bujãozinho de gás pequeno, um banheirinho. Olha, era um quartinho de hotel simples e com entrada independente. Eu digo, meu Deus, estou começando muito bem a minha nova vida. Me instalei e logo que pude, fui até a empresa, preenchi ficha, currículo e logo fui contratado. Porque eles estavam contratando, eles precisavam. Era um trabalho pesado, era um trabalho de construção, mas as pessoas chegavam, tinham de cara a chance de ganhar o seu salário, e o salário até que era bom. O salário dava para eu me manter. Então, nos meus planos, eu ficaria morando ali no meu quartinho e economizaria o máximo que pudesse com o dinheiro que o meu pai me mandou. Eu faria um curso técnico para mexer com o que eu realmente gostava, mecânica. Aí sim, se eu ficaria só no técnico, se eu iria para um superior, eu não sabia, eu viajava, né? Cara, na cabeça de um moleque, eu rapidinho seria um engenheiro famoso, dono de uma grande metalúrgica, algo assim, ou de uma montadora de automóveis, ou de uma representação de uma marca famosa, enfim, eu viajava. Mas eu sabia que era no passo a passo e que eu tinha que trabalhar. E a cidade em questão era uma cidade de temperatura, digamos assim, mediana. No inverno, não fazia aquele frio rigoroso, mas chegava muitas vezes nos 5 graus, 6 graus, o que para mim era uma teta, já que o sítio onde eu morava era num local bem mais alto e as temperaturas costumavam despencar. No verão, era calor, mas muito calor. Fora isso, era um calor abafado. Era aquele calor úmido, devido à presença de um rio que cortava a cidade. Um rio incrível, muito bonito. E eu lembro que já há meses instalado, trabalhando, de boa, conversando, a gente faz amizade, conheci muita gente da minha idade, conheci o Marcão, se tornou logo um grande amigo meu. Tinha o Inácio, que também saía sempre com a gente. Eles me convidavam para ir para festa, para baile, eu dizia, não, por enquanto não, porque eu estou juntando dinheiro. Não à toa, eu passei a ser conhecido como o mão de vaca. Eu guardava todo centavinho. Eu queria fazer aquele dinheiro que o meu pai me deu multiplicar. Pois naquele primeiro ano, já estava ali no mês de junho, eu iria até o final, até dezembro, janeiro, sem pensar em estudo. Mas no final daquele ano, no final de 2002, eu entraria numa escola. Ou para um técnico definitivo, como eu já falei, ou até mesmo, quem sabe, tentar um vestibular. E eu segui meus planos. Mas uma certa noite, quente para danar, eu perguntei para eles, o que vocês vão fazer? Ah, nós vamos no bar assim, 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 assim. E disse, eu tenho uma ideia melhor. Por que a gente não passa no bar do seu Zeca ali, compramos umas cervejas e vamos lá para a beira do rio, lá tem uns bancos legais, a gente senta lá e fica aproveitando a noite. Eles me olharam assim, sabe, atravessado. Aí eu pensei, porra, será que a proposta que eu fiz é programa de índio? É uma coisa sem sentido? Será que eles me acharam meio babaca? Mas o que tinha? A gente ia para Barranca do Rio lá com uma cerveja, assar uma carne, dava uma noite bonita, quente, mas bonita. Aí eu perguntei, pô, o que eu falei de besteira? Eles disseram, não é besteira. Tu nunca ouviu falar do povo das águas? Eu digo, povo o quê? Povo das águas, cara. Poxa, tu tá há tanto tempo aqui na cidade, tu não aprendeu ainda que à noite, depois de uma certa hora, ninguém fica na Barranca do Rio por causa do povo das águas? Eles falam, mas vem cá, que povo é esse, caramba? Eles são o quê? São delinquentes, são traficantes, eles são assaltantes? Que povo perigoso é esse? Aí foi quando me disseram, cara,
São as almas que caminham sobre as águas do rio, escolhendo pessoas para se tornar mais um deles. Eu olhei aquilo, eu nunca fui de acreditar, eu cresci no meio do mato, onde se falava em lobisomem, onde se falava uma série de histórias, lendas que vinham assim de gerações em gerações. Eu nunca duvidei, eu sempre respeitei, mas assim, uma cidade. Eu disse, vocês estão falando sério? Com certeza, cara. E quer fazer um teste? Quer fazer um teste? Então, eles pegaram o carro e me levaram para caminhar assim, bem devagarinho de carro, passear de carro, na barranca do rio. Na ruazinha que ficava na beira-rio. Era uma rua extensa. Tinham prédios ali, claro. Tinham moradias, tinham comércio. Mas tudo fechado. Não tinha uma viva alma nas ruas. E eu olhava na água para ver se tinha alguma alma morta flutuando. Eu disse, porra, mas o povo não sai. Não. Cara, tu não tem noção de quantas pessoas já se afogaram nesse rio à noite, vítimas do povo das águas. Bom, o meu programa, o meu sonho de comer um churrasco na barranca do rio, rodeado de amigos, a gente podia ter convidado umas meninas, bom, aquela meia-noite que eu pensei ia fazer uma orgia de pobre, depois de tanto tempo de trabalhar, dormir, trabalhar, dormir, tinha se dissipado. Então, eu não vou para casa. Para onde vocês vão? Ah, nós vamos para um bailão. Tinha um bailão, que era principalmente para a pionada, que trabalhava nas obras da empresa e coisa, tinha muita gente conhecida. Era um bailão assim meio risca-faca, saca? Aquele bailão assim, vai 5, volta 4. Mas é o que a gente tinha para o momento, porque nos clubes da sociedade local, a gente não tinha entrada, nós não éramos assim bem-vindos, muito pelo contrário. E não culpo os residentes, os moradores, porque afinal tinham muitos que iam ali dizendo que iam trabalhar, mas eram marginais, que tinham passado de polícia, que estavam vindo fugindo. Uns, problema deles, a vida anterior é deles, viviam, se comportavam, tocavam a vida. Agora outros mostravam o pouco que prestavam e davam problemas na cidade. Então nós fomos no tal baile. Nossa, gente pra caramba. Um calor. Eu tô ali. Eu pedi a condenada a chocar na minha mão uma cerveja. Aquela cerveja ali eu tomaria de conta-gota, só para fazer pose. Mas também seria ela a única filha de mãe morta. Eu não podia me deixar levar e gastar acima do que eu havia me programado. Só que eu estou ali vendo o pessoal dançando, eram músicas de todos os estilos, era um local legal, era divertido. De vez em quando voava uma cadeira lá, um fio disso lá aqui, sabe? Mas era tudo na mão, na garrafada, não tinha faca, não tinha arma. Tinha uns seguranças já habituados a jogar quem estivesse atrapalhando na rua como saco de batata. E assim a gente ia, tudo normal. Eu pensei, não vou ficar aqui muito tempo, a não ser que eu ache uma feinha. Vai dar uma saracoteada no meio do salão. Depois, se eu não me agradar dela, ou ela não se agradar de mim, eu vou para casa. Pelo menos já saí, já vi gente, já arejei a minha cabeça. Nessa, quando eu olho na minha frente, eu enxergo ela. Meu Deus. Silvana. Aquela mulher parecia de porcelana. Ela era perfeita. Ela era loira, uma pele linda, uma roupa bonita. Era uma menina bem tratada. A gente percebia que era de um nível muito acima da maioria das moças que frequentavam o local. Era na dela, recatada, sabe? Uma moça... Mas era um sonho. Era um sonho. Aí eu fiquei ali, olhando para ela. Eu me via dançando com ela. Eu me via sentindo o cheiro do perfume dela, que devia ser bem melhor do que aquelas lavandas que a maior parte das meninas ali usava. Nossa, eu acho que eu dancei umas 10 com ela, até ter coragem de me aproximar. Mas eu tremia.
Eu tremi, eu disse, o que uma menina dessa vai querer com um matuto igual a mim? As mãos com calo, uma roupa, aquele jeans, aquela camiseta. Eu era arrumadinho, limpinho, não era nada ali, não era ceboso não, mas poxa, tava na cara que aquela moça era de outro nível. Mas daí eu ficava pensando nas crias. Foi ela loirinha de olho azul. E eu, cabelo preto índio assim. Olha, seu emprenho, essa bezerra, ia nascer uns petiços de olho azul latindo igual a gato. E nessa, eu acho que foi até a cerveja Choca que me deu coragem. Eu tirei ela para dançar, ela deu um sorriso e veio dançar comigo. Mas foi uma coisa assim tão natural, uma coisa tão gostosa. Aí ficamos dançando e eu sempre esperando que ela dissesse muito obrigado, tchau. Mas não. Continuamos dançando, a conversa fluía. Primeiro porque eu sempre gostei de conversar. Segundo que eu sempre fui um cara que eu lia muito, não era nenhum ignorante, eu tinha assunto. Eu sabia sobre vários assuntos. E ela, nossa, uma cultura incrível, muito simpática. Era uma figura suave. Eu, quando eu a abraçava, ela era macia, parecia que ela encaixava comigo, assim, eu pensava, nossa, sob medida. E assim foi a noite, e eu naquela, eu digo, mas eu ficar com uma menina dessas, ela vai querer beber alguma coisa, mas eu não quero gastar, eu tinha dinheiro ali para gastar, mas eu não queria, de repente ela disse, vamos sentar um pouco? Eu disse, vamos, aí fomos em direção à mesa dela, tinha umas 2, 3 mulheres ali, mais velhas, com os maridos, namorados, sei lá, todos muito receptivos. Ela me apresentou, nossa, as pessoas me recebiam bem, como se eu fosse assim um herói de capa preta. Sabe quando a gente se sente bem? Eu digo, mas será que eu estou sonhando? Sentamos ali, ficamos conversando. E começou a descer bebida, aí eu quis pedir, aí um falou ali, que é isso, rapaz? Não. Amigo do nosso anjo é nosso amigo, é por nossa conta. Então é claro, eu nunca fui de abusar da bondade de ninguém. Eu tomava ali um copinho de cerveja, eles tentavam colocar até mais, aí pediam uns salgadinhos, nossa, umas coisas que fazia tempo que eu não comia, bem diferente do PF de todo dia e do café da manhã com pão na chapa, com manteiga. Mas foi uma noite linda. Aí no final da noite, alguns já começavam a ir embora, aí perguntaram, Silvana, tu vai com a gente? Não, eu vou ficar. Bom, então tá, tu tá tranquila, tu tá bem acompanhada. Eu digo, opa, bem acompanhado sou eu, a não ser que tenha um pitbull no carro. E ela ficou, dançamos. E chega no final de todo bailão, todo forró, que tem aquelas musiquinhas mela cueca, né, que a gente se achega, e dá aquelas fungadinhas, que vai caminhando perto assim, vai chegando na boca, coisa, de repente encaixou. Ai, que beijo gostoso. Cara, eu não acreditava. Bom, para encurtar a história. Se eu não acreditava no que estava acontecendo até então, imaginem quando eu acordei de manhã, no meu quarto, com ela nos meus braços. Depois de uma noite maravilhosa. Eu não acreditava, via aquele, sabe? Eu acariciava o cabelo dela, eu sentia a pele dela. Aí eu acordei, ela meio que, sabe? Meio que saía, eu digo, fiz alguma coisa errada? Não fez nada errado. Pô, tu acha que fez alguma coisa errada? Tu se arrependeu de alguma coisa? Não. É que eu tô com vergonha. Eu digo, mas vergonha do quê? Não, o que tu tá pensando de mim? Eu tô pensando que tu é uma menina incrível. O que eu vou pensar diferente de ti? Mas olha, por Deus, não pense que o que aconteceu hoje é normal na minha vida, eu não sei nem por que aconteceu. Mas talvez até saiba, mas não poderia ter acontecido. Tu me desculpa, eu digo, mas eu vou me desculpar. É a noite mais linda que eu tive na minha vida. Aí ela não tinha aquele romantismo, não tinha aquela coisa assim de ela acordar feliz. Eu digo, poxa, eu fiz alguma coisa errada, eu te decepcionei, tu não gostou? Ela, não, foi ótimo, mas não deveria ter sido. Eu sei que eu vou embora agora,
que de repente não vai me procurar, ou se me procurar é querendo algumas repetições, imaginando que é fácil, mas vamos fazer o seguinte, não vamos prorrogar, não vamos fazer nada. Vamos virar a página, cada um toca a sua vida. Olha, aquilo ali foi uma ducha fria para mim, mas eu via que ela estava, eu digo, tudo bem. Aí ela foi, tomou um banho, se arrumou. Aí quando estava saindo, eu cheguei perto dela, quando eu fui, ó, de repente ela achou que eu ia beijá-la, que eu ia dar um abraço, ela meio que ficou arredia assim, eu digo, ó, fica tranquila. Aí daí um papel, ó, esse papel aqui tem o número do meu único patrimônio. Tu percebeu? Eu sou um cara que não tem nada na vida, eu sou um peão, sou um borra-bosta, eu entendo que tu não queira nada comigo, mas o que eu tenho é o que tu vê nesse quartinho aqui e esse celular. Se um dia tu resolver ligar, pode ter certeza que eu estarei do outro lado para atender. Ela pegou, agradeceu, virou, subiu no carro e foi embora. Olha, eu não falei sobre o carro, mas que carro! A menina realmente tinha muito dinheiro. Senhor Romário, o tempo passou. O tempo passou devagar, comigo sonhando que Silvana iria ligar para mim. Olha, eu saía do trabalho, eu ia para casa, eu tomava meu banho, eu jantava, eu deitava e ficava olhando o celular. Hoje eu digo ficar olhando o celular, vocês pensam, ah, não, mas normal, porra, o celular é tudo na vida de todos, mas na época não, era só um telefone. Ainda mais o meu, que era muito simples, nem máquina fotográfica tinha. Eu esperava uma ligação. E foi numa quinta-feira que eu estava saindo do banho, o celular tocou, eu pensei que era um dos marginais que trabalhavam comigo, e eu ouvi aquele oi. Cara, eu sentei. Eu disse, oi. Ela lembra de mim? Eu falei, não, eu não lembro de ti. É impossível lembrar de uma pessoa que a gente não consegue esquecer um único segundo. Tudo bem? Ela, tudo bem. Desculpa a má impressão que eu deixei naquele dia. Não, tu não deixou má impressão nenhuma. Eu já falei que aquela noite, aquele dia, foi perfeito para mim. Ah, eu tô te ligando. Mas na verdade eu não sei nem por que eu tô te ligando, ela disse. Mas eu acho que eu te devo uma satisfação, acho que eu te tratei mal. Quer sair comigo esse final de semana? Eu digo, claro. Ela, tá, então eu posso passar aí e te pegar? Eu digo, claro. Qualquer hora. Ela, não, então tá, então 8 horas, na sexta-feira eu passo aí, tá bom? Tá bom. Cara, a sexta-feira era o dia seguinte, parecia que era um ano. Meu Deus do céu, eu limpei as unhas, eu fui cortar o cabelo, eu me produzi todo, eu pedi perfume emprestado, pedi a camiseta emprestada para um parceiro meu tênis que era horroroso. Eu fui numa loja, fiz um baita investimento, comprei um tênis a perder de vista. Eu me produzi. Até quando eu estava arrumado, a neta da senhora, onde eu morava na casa, me olhou, onde tu vai? Eu digo, eu vou sair com uma menina linda. Ela, então, pelo amor de Deus, vem cá. Aí ela desmanchou aquela estátua que eu tinha me tornado. Pô, solta isso, solta a manga, libera isso, libera aquilo, vem cá. Lava um pouco, tira esse perfume daqui, não tem, sabe? A menina era um anjo. Ela devia ter uns 14 anos, mas sabia muito mais do que eu, de como a gente deve se preparar para um encontro. Então eu fui, pelo menos, não dando vexame. E ela, sabendo que eu não tinha muita grana, escolheu um local bem barato, bem simplesinho, para eu não me sentir acanhado. E antes de chegar, deixou claro, olha, eu te convidei, a despesa é por minha conta. Eu digo, poxa, mas vem cá, é por minha conta, outro dia tu paga, mas hoje eu te convidei. Eu digo, tá. Fomos, um lugarzinho muito gostoso, aconchegante. E ela me contou a história da vida dela. Família rica. Desde jovenzinha, conheceu um rapaz de família rica. As duas famílias muito amigas.
começaram a namorar cedo. Ela terminou o ensino fundamental, ele terminou o ensino fundamental. Ela entrou na faculdade de arquitetura. Ele entrou para medicina. Era um casal perfeito. Um amor lindo, casamento marcado, o único grande amor da vida dela. Na verdade, ela, fora ele, tiveram apenas mais um namorado e que não foi assim nada, foi uma briga que tiveram. Ela teve ali uma fugida com um carinha legal e coisa, mas não chegou nem a vingar porque o noivo voltou, disse que estava arrependido, papapá, voltar, estavam eles iam casar, estava tudo certo. Aí, esse rapaz, o Ademir, a mãe dele morava na cidade onde nós estávamos. E ele veio para a cidade. E numa noite, saiu para nadar e foi encontrado morto, afogamento. Aí eu pensei, nossa, o povo das águas, tu acredita nisso? Eu digo, eu não sei, não, ele gostava de nadar, ele nadava muito bem, ele era muito forte, todo mundo avisava para ele que o rio era perigoso, mas ele era de enfrentar o mar, sabe, ele não via riscos, ele morreu por falta de juízo. Mas seja qual for a razão, ela disse que morreu junto com ele. E que os últimos 2 anos da vida dela eram páginas brancas. Que ela ia para a faculdade, da faculdade para casa, que ela não vivia, que ela não queria conhecer ninguém, e que a convite da ex-futura cunhada, ela veio para a cidade. E toda aquela felicidade que as pessoas da mesa ali, no bailão, demonstraram ao me ver, foi de sentir que pela primeira vez na vida ela estava acompanhada de um cara que parecia legal. Isso que demonstrava assim, um pouquinho de interesse de voltar a viver. E foi o que ela me disse. O que aconteceu aquela noite foi que a cabecinha dela ficou uma confusão. Ela realmente gostou de mim, não sabia dizer porquê, mas gostou de mim. Se deixou levar, se deixou envolver e acabou fazendo o que normalmente não faria. Depois daqueles esclarecimentos que para ela eram importantes, para mim passava batido, porque em nenhum momento eu pensei mal dela, muito pelo contrário. Cara, eu estava com os 4 pneus furados, com o estepe rasgado. Eu carregaria um caminhão de bosta por ela, eu estava apaixonado. Eu nunca tive uma coisa tão linda nos meus braços, eu nunca vivi aquilo, eu estava assim, hipnotizado. E aquele primeiro encontro surgiu mais um, outro. Ela começou a vir mais vezes para a cidade nos finais de semana, para me encontrar. E nós começamos a namorar, e eu fui conhecer a família dela. Aquilo era uma mansão. O pai dela era um advogado famoso pra caramba. Eu já tinha visto o cara em jornais. Meu Deus do céu, o cara pra mim era um ET. Aí quando eu chego lá naquela mansão, ela vai me apresentar o pai dela, eu tentando decorar o que eu ia dizer. Ele olhou pra mim e disse, então esse aí é o famoso que conseguiu derreter o iceberg. Ela disse, pai, meu genro, falou, vocês estão namorando? Não. Aí meu genro, senta aí, vamos tomar uma cerveja, ou tu prefere o uísque? Senta aí, fica à vontade. E eu olhava em volta, assim, tinha umas caras ali, a casa era enorme, tinha uma piscina e coisa, todos me tratando muito bem. Nossa. Eu cheguei a ter conversas sérias depois com ele, depois com a esposa dele. A única coisa que ele me pediu é, rapaz, tu é um rapaz simples, eu sei. Eu até peço desculpas, mas eu levantei a tua ficha. Eu falei, não, é normal, claro, o senhor não ia receber um estranho na sua casa, é a sua filha, o senhor se preocupa. Pois é.
Então eu só tenho um pedido para te fazer. Sabe, eu não vou ficar aqui perguntando quais as tuas intenções, porque eu não sei nem as intenções dela. De repente, eu vou querer saber o que tu quer com a minha filha, e a minha filha te dá um pontapé na bunda, te bota um chifre, te faz sofrer. Eu sei que homem e mulher é um caso à parte. Eu só peço. Se acontecer alguma coisa que você não queira mais, sem problema, mas evite fazer a minha filha sofrer. Ela não merece. Eu disse para ele assim, olha, a sua filha foi a pessoa mais importante, mais linda, mais perfeita. E pai, eu conheço a minha filha, é uma diaba, não vai nessa não vai, não precisa. E eu percebi que eu estava, sabe, colocando palavras indevidas, porque eu não sabia, o meu cérebro não funcionava. Eu dizia, mas seja como for, o senhor pode ter certeza que se eu não puder fazer bem para sua filha, mal eu não farei. E que se alguém tentar judiar dela, vai ter que passar por cima de mim. Ele me olhou assim e disse, porra, esse alguém vai ter que ser grande, hein? Porque eu também não era pequeno. Bom, nós ficamos bons amigos. Existia um respeito mútuo. Em nenhum momento ele veio tentando me comprar com indicações, com trabalho, sabe? Algo para eu ganhar mais. Não, ele não se envolveu na minha vida e deixou as coisas acontecerem naturalmente, e eu agradeço a isso, porque mesmo que ele tentasse, eu não ia aceitar. Porque, claro, um homem da influência dele, eu iria subir vários degraus, aí de repente ia querer viver com a filha dele, na primeira briga ele ia jogar na minha cara que eu era o que era por causa do pai dela. Não. Nós conversávamos muito sobre essa diferença, e eu dizia que a questão financeira seria um grande complicador na nossa vida, mas ela teria que viver num padrão que eu não me sentisse tão diminuído. Ela concordou, mas fez uma imposição, que eu ia assim, eu ia estudar, que eu ia continuar trabalhando, mas eu ia estudar, que ela ia me ajudar, porque se eu estudasse, se eu batalhasse, ela faria questão de viver no padrão que eu pudesse dar para ela, mas que eu mostrasse que eu era um homem em condições de dar um padrão melhor, e assim nós fomos. Assim nós fomos. E a gente, nos nossos momentos de intimidade, coisa, a gente já começava a programar a vida. E nos nossos planos, teria duas crianças, o casal Flintstones. Teria o Pedrinho e a Pedrita. Seriam os nossos filhotes. Nossa, ela, já estávamos há 2 anos juntos, ela já estava prestes a se formar e já estava mudando para a minha cidade. E eu, a construção, a obra estava terminando, mas eu seria aproveitado, eu me dei muito bem. Então eu teria um cargo melhor. Bom, já fazia um bom tempo que eu deixei de ser peão, por meus méritos, estava com um saláriozinho legal, eu já tinha alugado um apartamentinho melhor, já tinha deixado o meu quartinho lá. Então nós começaríamos a nossa vida na cidade onde estava o meu trabalho, porque ela poderia montar seu escritório em qualquer cidade. Estava maravilha. Foi quando numa certa noite, num daqueles finais de semana que ela veio para minha cidade, que nós resolvemos dar uma volta. E ela estacionou na margem do rio. Eu ainda perguntei para ela, você está bem? Você vê que esse rio te traz lembranças? Você quer, enfim, quer encarar algumas coisas do seu passado que ainda tem feridas abertas? Ela, não, fica tranquilo. Fica tranquilo que eu sei que ele está bem, eu estou bem, vamos continuar as nossas vidas. Mas eu quis parar aqui, tá uma noite tão bonita, né? E tá fresquinho. Aí quando ela falou tá fresquinho, é que a minha ficha caiu, tinha sido um dia muito quente, estava uma noite muito quente, só que ali não estava fresquinho, estava frio. Aí de repente começou a cair uma névoa, uma espécie de neblina, uma fumaça. Aí eu olhei, eu perguntei para ela o que é aquilo. Aí eu desci do carro, senhor Romário. Nuvens em forma de pessoas.
sabe? Caminhando sobre as águas. Elas caminhavam. Eu disse, meu Deus, é o povo das águas. Eu me arrepiei todo. Eu disse, meu amor, olha aquilo ali. Só que quando eu virei, ela já tinha saído do carro e estava andando para cima assim. Eu chamava ela andava ereta. Ela era magrinha, retilínea, ela era alta. Estava com um vestido longo assim, daqueles soltos, sabe? Cabelo solto também. Um vestido preto muito bonito. Ela ficava linda de preto. E ela foi andando. Eu dizia, amor, o que está acontecendo, amor? E aquelas figuras na água começaram a se multiplicar. Aí eu comecei a ouvir, venha, venha. Você foi escolhida. Você será uma das nossas. Venha, venha. Cara, me deu um desespero, que eu comecei a perceber que ela andava pelo cais, e que ali na frente, sabe, vamos dizer assim, uns 50, 60 metros, de uma escada que levava ao nível da água. Ela estava indo em direção àquela escada. Aí eu tentei puxá-la. Mas quando eu tentei puxá-la, eu olhei para ela. Ela parecia que não estava viva. Era um corpo rígido, frio, gelado. Aqueles olhos azuis lindos dela, aqueles olhos olhavam para mim assim, mas era um azul meio sinistro. E eu senti que aquele povo das águas ficava ali margeando, mas eles não conseguiam vir para a rua. Venha. Aí ela parou, quando eu peguei na mão dela, ela deu um movimento assim, parecia que eu não existia. Eu volto a dizer, eu sou um cara forte. Eu não sei, ela se transformou num zumbi. Eu tentava puxá-la, mas... E aquelas criaturas, quando percebiam a minha intenção, começavam a jogar uma energia em cima de mim. Saia! Saia! Você não pertence aqui! Saia! E esse saia, cara, como é que eu vou dizer? Eu ia congelando, eu senti meus músculos se retraindo, sabe? Sabe aquela coisa assim que a gente vai ajoelhando, e eu vi ela indo embora. Foi quando, entre aquelas figuras, eu vi um rosto de um homem. Senhor Romário, aquele rosto, eu já havia visto fotos dela como noivo, era ele. Ele dizia, venha, venha, eu estou aqui. E ela ia caminhando. Aí teve um momento que ela olhou assim, eu vi. Antes de descer a escada, ela disse, estou indo, Renato. Cara, quando ela desceu no primeiro degrau, eu percebi que eu não conseguiria mais alcançá-la ou impedi-la. Aí eu gritei, eu não sei de onde surgiu aquela força. Aí eu disse, Silvana, se você for, quem vai criar o Pedrinho e a Pedrita? Responde para mim, Silvana. Quem vai criar os nossos filhos? Então, eu senti uma transformação nela. Sabe aquela coisa sem vida, gélida? Ela deu uma balançada. Ela me olhou e quando ela me olhou, nos seus olhos eu encontrei vida. Aí eu gritei, amor, cuidado, você pode cair na água. Quando ela viu que ela estava no degrau, ela deu um pulo para trás. Aí gritou, o que está acontecendo? Eu digo, vem.
eu senti uma revolta vindo do povo, das águas, sei lá o que era aquilo, com aquele rio ficando revolto, uma espécie de vento. No outro lado da margem tinha uma mata, aquela mata vazia. Só que eles não chamavam mais ela, parecia que a ira estava toda para cima de mim, que eles queriam me pegar. Aquela figura do Renato meio que se tornou num borrão. E ela foi caminhando para trás, assim, indo para o meio da rua, se afastando, e ele esticava o braço. Volte, volte, volte. E eu, sabe, eu não sei o que aconteceu, que aquela trava que eu estava, eu consegui aos poucos me levantar e sair correndo em direção dela. Saí correndo em direção dela e a abracei com força e nós dois caímos no asfalto. E quando nós caímos, nós sentimos uma espécie de zunido. E o vento aumentava. Aí eu fiquei sobre ela assim, botei a minha cabeça e aquela coisa passou. Quando passou, eu apaguei. Ao amanhecer acordamos. Eu estava todo lanhado. A impressão é que eu tinha levado uma surra. Ela também estava suja, arranhada. Aí ela me olhava assim meio que assustada. Eu levantei, perguntei se ela estava bem. Ela só perguntava o que aconteceu. Eu perguntei para ela: você não sabe de nada? Não lembra de nada? Ela: não. Eu lembro que nós estávamos conversando, de repente você falou de que viu alguma coisa, saiu do carro, depois eu não lembro mais nada. Aí eu disse: olha, aconteceu muita coisa, mas hoje, agora eu não vou te explicar. Vamos sair daqui, vamos lá para casa, tá com fome. Ah, não. Ela olhava para a água assim, ela olhava para mim. Aí de repente ela só disse assim: coisa esquisita. Eu disse: o que é esquisito? Ai, sei lá. Parece que eu vi o Renato ali naquelas escadas, sorrindo para mim e me pedindo desculpas, que ele não tinha o controle do que estava fazendo, mas eu não estou entendendo. Eu disse: não, deve ser alguma coisa na tua cabeça, ligada ao rio, não se preocupa. Vamos embora para casa, outra hora a gente se fala. Fomos para casa. Não comentamos sobre o assunto. O mais incrível é que eu achei que ela ia ficar curiosa, mas não. Parece que ela apagou aquela noite. Ela não me perguntava nada a respeito. Nada. Passaram algumas semanas. Ela voltou para a cidade, toda feliz, toda dengosa, toda... Sabe quando uma mulher quer te dizer alguma coisa e não sabe como fazer? Aí ela simplesmente foi direta. Ela era uma pessoa muito direta, sempre foi. Olha, mocinho, é bom tu começar a fazer hora extra, porque tu vai ter uma boca a mais para alimentar. Quando ela disse aquilo, meu Deus, eu fui no céu e voltei. Bom, quem já viveu a experiência sabe o que é para um homem quando a mulher que ele ama chega e diz que ela está esperando um filho dele. Foi maravilhoso. Eu resolvi não comentar com ninguém sobre aquela noite. Até levaria essa experiência para o túmulo.
Mas conhecendo o seu canal, eu simpatizei, vejo que vocês respeitam os relatos, vocês respeitam as experiências, e sei lá por quê, me deu, sabe, essa vontade, lá que eu estou com 44 anos, de tornar pública a minha história. E o mais impressionante, para completar toda essa cena inexplicada que transformou a minha vida, a minha futura esposa não estava grávida de uma criança. Eram duas. Era um casal. Era o Pedrinho e a Pedrita. E pasme, naquela noite que tudo aconteceu, ela, embora não soubesse, já estava grávida. Depois do ocorrido, me vi dominado pela primeira vez por curiosidade e fui fazer umas investigações. Mas aquela coisa de ir na padaria e ficar perguntando para um e para outro, porque não existia nenhum registro oficial, nenhuma notícia, nenhuma explicação concreta sobre o que poderia ter originado aquele povo das águas. O que soube com os mais antigos moradores da região é que no início da colonização local existiam grandes fazendas. E para elas vinham principalmente imigrantes recém-chegados ao país para trabalhar uma mão de obra barata para tocar o negócio. E numa dessas fazendas, que pertencia a um poderoso latifundiário da época, surgiu uma história que um determinado grupo de imigrantes estava cobrando por uma empreitada que o fazendeiro se negava a pagar. Do nada, essa leva de trabalhadores sumiu da região. O fazendeiro alegou que pagou, colocou todos num caminhão e os levou para outra fazenda. Mas sempre existiu uma história macabra, dizendo que para se livrar das dívidas, o fazendeiro mandou tirar a vida daqueles trabalhadores e seus familiares, e os corpos foram jogados no rio. Verdade ou mentira, acredito ser um detalhe irrelevante. Só o que eu tenho certeza foi o que vivi. E eu estive diante do povo das águas, que de tempos em tempos aparece para convidar pessoas para fazer parte da comunidade deles. Por qual intenção? Difícil saber, mas que eles estão por aí e que outras pessoas não terão a mesma sorte que Silvana e eu tivemos, é uma certeza que eu carrego pela vida.